Bom, pessoal, bom dia, então. Como eu tinha adiantado ontem, e a gente tinha feito a retomada aí de alguma coisa sobre área, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre volume, né? Mas vamos restringir um pouco aí ao cubo ou hexaedro, né? Que é pensar naquele dado de joguinho, né? Tem lá 6 faces, né? Numerado de 1 a 6. Tá bom? A gente sempre tem em mente isso, né? E a gente falar um pouco da diagonal, né? Então, essa diagonal, ela vai passar, vamos dizer, por dentro do sólido, né? No caso aqui, vai do D' até o ponto B, tá? Eu lembro também que tinha algumas questões, né? Que exatamente perguntava, por exemplo, uma formiguinha está aqui nesse ponto. Qual é assim, a menor distância, né? Vamos dizer, como se fosse uma caixa, alguma coisa, né? Que ela poderia sair desse ponto e vir até o ponto B, né? Sair do ponto D' e vir até o ponto D. E é exatamente a diagonal, viu? Essa diagonal para ir de um vértice, né, até o outro embaixo, oposto, né? É exatamente caminhar aqui pela diagonal, tá? Então, tá atento, às vezes, a algum tipo de questão dessa ordem, tá? Para falar, então, foi que nós tentamos numa aula lá, fazendo aquele quadro lá, não deu muito certo, né? Mas era um pouco isso aqui que eu queria estar mostrando para vocês, né? Esse quadrado que a gente pôs aqui é como se fosse o quadrado aqui de baixo, tá? Esse A, B, C, D aqui, né? Imaginar esse quadrado aqui, tá? Então, uma diagonal aqui, né, para a gente calcular, né? Lembrando que as arestas aqui elas são iguais, né? Todas elas, né? As 12 arestas, né? As 4 de cima, as 4 laterais aqui, né? No sentido vertical e as 4 de baixo. Então, nós temos um total de 4 mais 4 mais 4, né? Um total de 12 arestas que no cubo aí, ou no hexaedro, tem as mesmas medidas A, né? Que a gente pode representar por letra A. Então, para achar essa diagonal, eu posso aplicar Pitágoras, né? Uma vez que aqui é metade do quadrado, é como se fosse um triângulo retângulo, né? Então, aplicando o Pitágoras, eu vou ter o D, né? Olha, lembro que a diagonal da face eu estou representando pela letra D maiúscula, e a diagonal do cubo, diagonal, porque aqui está indicando já na figura com minúsculo, então eu mantive, né? O D minúsculo. Então, aplicando Pitágoras, eu vou ter D ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa, que no caso é o D, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? O cateto é A e A, né? Então, D ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Como eu tenho aqui 1A ao quadrado e mais 1A ao quadrado, eu vou ter 2A ao quadrado. Extraindo a raiz, então, eu vou ter que D é a raiz de 2A ao quadrado. Esse A ao quadrado, né, ele pode ser desmembrado em duas raízes, né, ele vai cancelar a raiz. Então, ele sai da raiz e o raiz de 2 não, né, que é um número irracional, então ele vai ficar. Então, o que está ao quadrado sai da raiz, né, e no final eu vou ter aqui a minha diagonal, né, que é a que eu falei lá embaixo, né, mas pode ser de qualquer uma das faces, né, que é a diagonal da face, não a diagonal do cubo, né, tem uma diferença aí. Tanto é que a gente verifica depois isso na fórmula, né? Então, D igual a A raiz de 2, tá? Agora, vamos então para a diagonal do cubo, né? Então, ó, observe aqui que o que está em vermelho aqui, né? E mais isso aqui, isso também forma um triângulo retângulo, tá? De tal forma, né, que eu tenho aqui, né? O A raiz de 2 aqui, né, como sendo um cateto, o A aqui, que é a altura, nesse caso aqui, como se fosse a altura aqui do cubo, né, mas é a aresta,
Então, eu vou ter a diagonal, né? O D minúsculo aqui, que é a diagonal do cubo. Então, é aí aplicando Pitágoras, né? Então, esse Dzinho ao quadrado seria a diagonal aqui, que está em vermelho embaixo, né? Que nós vimos lá, que é a raiz de 2, tá? Então, aqui é um produto, né? Então, eu vou ter que elevar o A ao quadrado e elevar a raiz ao quadrado. Ao elevar a raiz, ela cancela, né? Então, cancelando a raiz, vai ficar A vezes 2, né? Ou seja, A ao quadrado, né? Uma vez que eleva o A e eleva a raiz, né? Então, ao levar a raiz, cancela a raiz. Então, vai ficar A ao quadrado vezes 2, né? Meu D ao quadrado. Então, eu vou ter 2A ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu vou ter 3A ao quadrado. Então, o mesmo raciocínio lá de cima, né? O que está ao quadrado sai da raiz, né? Que é o A. E o raiz de 3, né? O número irracional fica. Então, por isso, a fórmula, né? Repetido aqui embaixo, é a raiz de 3, tá? A área total, né? Do hexaedro do cubo, ele é formado, então, como eu já disse, por 6 quadrados, né? Por quê? É só pensar lá na numeração do dado, né? Eu tenho o 1 aqui, depois, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Até vai a numeração de 1 a 6, ou seja, eu tenho também, se preferir, né? Um quadrado em cima, um quadrado embaixo, né? Já são 2, e mais 4 quadrados em volta, né? Então, 4 mais 1 mais 1. Então, um total de 6 quadrados, né? Então, a área total é 6A ao quadrado. Então, cada área desse quadrado, né, é A vezes A. Então, A ao quadrado. Eu tenho A ao quadrado, então, somado aí 6 vezes, né? São 6 quadradinhos que forma o cubo, tá? E o volume, né, como não poderia ser diferente, seria a área da base, que é A ao quadrado, multiplicado pela altura, que é A, tá? Então, A ao quadrado vezes A dá A terceira, tá? Então, esses são os elementos, né, importantes aí desde do que é a diagonal, né, ali do hexaedro, do cubo, né, que é a menor distância, né, entre aqui depois esse mesmo raciocínio aí vai valer também para o paralelepípedo, né? Ou para o bloco retangular, né? Lógico que a fórmula é outra, né? Mas vai ser também a menor distância, né? Do vértice em cima até o vértice de baixo oposto, né? Não o que está na mesma linha aqui, né? Mas do outro lado lá, né? Essa menor distância vale para o cubo e vale também para o bloco ou paralelepípedo, tá? Bom, pessoal, era um pouco isso que eu teria que estar falando para vocês. Eu vou já está pronto, inclusive, a avaliação, né? Acabei não imprimindo, né? Mas ela está aqui no computador. E, inicialmente, como é mais rápido, né? Eu vou passar. E se você já quiser ir dando uma olhada, né? Então, logo que encerrar aqui, eu já vou passar, né, lá no WhatsApp para vocês, né? E, na sequência, eu vou colocar essa avaliação, né? Como as outras anteriores, né? Se preferir fazer em dupla, pode fazer em dupla. Eu coloquei. Vamos ver se dá para a gente sair aqui. Eu vou, por enquanto, parar a gravação, né?